Fala galera do Vetor, beleza? Ó, aqui quem tá falando é o professor André e a gente tá pela primeira vez estreando uma nova empreitada aqui no Vetor, diretamente, exclusivamente para vocês, que é o famoso Pode Chegar. É o nosso podcast inicial, o primeiro episódio, a gente tá muito empolgado em fazer esse projeto para vocês. Inclusive a gente aqui, ó, tô até com canequinha aqui, ó, não sei se dá pra ver. Pode Chegar Vetorial, tá? É o novo projeto do Vetor justamente pra gente trazer vários temas para vocês em relação a vestibulares, Enem, PSC, CIS, vestibular de Roraima, outras provas e principalmente, né, a gente trazer diversos convidados, referências aí no mundo dos vestibulares, mas o que é mais interessante é que eu não tô nesse projeto sozinho. Hoje eu trouxe aqui comigo nosso querido professor Albervan Cidrone, nosso coordenador. Fala aí, Albervan. E aí, galera do Vetor, tudo bem? Ó, uma honra estar aqui, começar esse projeto com o André, nesse podcast maravilhoso, e espero que vocês aí extraiam todas as informações possíveis que vocês aí no caso vão levar hoje, principalmente falando do que mais a gente entende que é de vestibular, de processo seletivo, de edital, de muita coisa que a gente vai apresentar para vocês aqui nesse podcast hoje. Exatamente. E não sei se vocês perceberam, né? Mas o Albervan tá com uma referência boa aqui do lado dele, tem o nosso convidado querido, especial, nosso mascote, o famoso Galileu, que estão até parecendo, né, Albervan? Vocês dois aí. Hoje a gente tá combinando o óculos. Exatamente. Foi alinhado com ele. Beleza, galera. Então é o seguinte, hoje, né, para estrear nessa nossa empreitada do Pode Chegar, pra gente fazer esse projeto dar muito certo, a gente trouxe algo que vocês pediram bastante, que foram as principais dúvidas em relação à prova do PSC. Então, lá atrás, a gente abriu no nosso Instagram um perguntas e respostas, e esse vai ser o nosso primeiro quadro desse nosso podcast, que é o quadro de perguntas e respostas, focando justamente nessa prova que talvez é a bombástica do momento, né, Alberto? Eu acho que nesse momento todo mundo está falando dessa prova, está todo mundo esperando essa prova, porque, querendo ou não, é uma prova importante, com um grande número de vagas, então os alunos levam muito isso em consideração, e ela vem ali para fechar esse ciclo de 2023, né? A última prova que vai acontecer esse ano, ainda dependendo de outras coisas, mas eu vou deixar pra gente falar isso ao longo da entrevista, porque vai ter muita coisa para falar a respeito desse edital aí. É isso mesmo. Então, vamos começar hoje falando um pouquinho, né, Albervan, sobre as principais perguntas e respostas que vocês deixaram lá no nosso Instagram. Sim, sobre os alunos o PSC. Mandaram algumas perguntas, né, André? Mandaram. E aí a gente vai resolver aqui com vocês essas dúvidas. Show de bola. bola. Lá? Então vamos lá. Para a primeira pergunta, eles perguntaram o seguinte: previsão de publicação do edital do PSC 1 e 2, Polêmica, tendo em vista, né? Que já saiu o edital do 3, né? Exatamente. Polêmica, né, Albervan? É o seguinte, polêmico. O que a gente sabe, né, Albervan? A gente sabe basicamente que os editais, eles são totalmente atrelados ao calendário da universidade, né? Então, basicamente, o que acontece? Se a gente ainda não teve para este ano uma publicação de edital de PSC 1 e PSC 2, isso significa que é porque a universidade, a UFAM, no caso, ainda não está preparada para receber esses estudantes. Haja visto ali o calendário, entrada de período, fim de período, mas o que a gente sabe hoje? Tá? A gente sabe que a UFAM está correndo um período atual agora, né? E depois as férias começam ali mais ou menos pelo mês de novembro. No mês de dezembro inicia-se um novo período que vai até o mês de março. Então, muito provavelmente, os alunos que vão fazer agora o PSC 3, eles vão até o mês de março ali fazendo a prova, vão fazer a prova agora em dezembro, e no mês de março para o mês de abril eles consigam entrar na universidade. Se isso não se ajustar, até lá, realmente a gente só vai conseguir ter um edital de PSC 1 e PSC 2 lá para o primeiro para o segundo semestre do ano, realmente. Atualmente, qual é o período que a faculdade está cursando lá? Atualmente. Lá, então, hoje eles estão cursando o 2023/1. Então, aquela galera de SISU que fez o Enem ano passado, no caso esse ano, ainda nem começou a estudar. Nem começou a estudar. Então, eles vão esperar essa galera entrar, vai rolar o período, e aí no próximo período é que vai entrar o pessoal desse novo PSC3, correto? Exatamente. Então, assim, galera, para você que está aí acompanhando, tá? Realmente, esses atrasos no edital de PSC se dão por conta do calendário advindo da questão da pandemia, da UFAM e tudo mais. Então, até isso se ajustar, infelizmente, o que a gente tem de informação é que realmente a gente só espera um próximo edital de PSC 1 e PSC 2 só lá pro ano que vem, realmente, tá bom? A gente até criou uma expectativa que a universidade esse ano conseguisse fazer isso com os PSCs 1 e 2 ao mesmo tempo do 3, mas não rolou, né? A previsão era que realmente saísse esse edital agora em setembro, para que em dezembro essa prova ocorresse, e o edital não saindo, provavelmente essa prova também vai ficar pro ano que vem. Exatamente. Vamos para a próxima, André? Vamos lá. Acho que deu para resolver essa daí. Próxima pergunta. As notas de corte aumentarão para o curso de Direito, por exemplo? Isso aí é uma dúvida que a gente tem de maneira muito recorrente em relação a... Será que vai aumentar a nota? Será que vai diminuir a nota e tal? Assim, seria muito leviano da nossa parte dizer, não, vai aumentar, não, vai diminuir.
Isso aí é realmente um chute, né? Não tem como a gente prever nada disso. O que a gente pode, no entanto, olhar? São os dados dos anos anteriores. Sim. Então, o que a gente faz? Para você que sabe, será que o corte vai aumentar, vai diminuir? Na verdade, a gente não é adivinha, a gente faz projeções estatísticas. Então, o que acontece? Existem alguns cursos, como o curso de medicina, o curso de direito, algumas engenharias, que são cursos que, historicamente, por serem bem concorridos, eles têm uma estabilização na nota de corte. Então, sim, há oscilações, mas essas oscilações não são tão, assim, exacerbadas, né? No curso de direito, a gente tem uma oscilação ali a cada ano de 10 pontos para cima, para baixo, esse tipo de coisa. Sim. Agora, cursos, por exemplo, que cresceram bastante a nota de corte nos últimos anos, eu posso aí nomear claramente psicologia, engenharia da computação, que você vê claramente que nos últimos 3 anos a nota de corte subiu bem consideravelmente. Normalmente, né? esse corte, ele acompanha também ali, André, o número de candidatos por vaga, né? Com certeza. Se aumenta o número de candidatos por vaga, é óbvio que a nota tende a aumentar sim, né? Não tem como não falar disso, né? É meio que óbvio isso aí. Exatamente. Então, assim, para o curso de Direito, a gente não espera, tá? Para você que mandou essa pergunta, a gente não espera grandes oscilações. Pode aumentar, mas não é um aumento tão significativo, ou pode diminuir, né, Albervan, mas também não é uma diminuição tão significativa. Eu acredito que, por conta também da pandemia, o PSC está voltando a ter uma certa credibilidade. A gente passou por 2 cenários totalmente diferentes com relação a essa prova de PSC, né, já que aí ela está falando de nota de corte, não especificou, mas teoricamente a gente não sabe se é diurno, se é noturno, mas há um aumento ali considerável, mas não é essa coisa absurda que o André pontuou aqui. Então eu acho que com a volta dos alunos tentando aí fazer o vestibular mais e por conta desse problema da pandemia, eu acredito que a nota ela vai passar agora por um período de estabilização. Eu também. Né? Ela vai variar ali, variou nos últimos 2 anos, a gente observou picos, né, de notas, Exato. Como também decréscimos de notas, mas eu acho que agora ela tende a permanecer ali estável nos próximos processos. Então, acredito que por conta do número de candidatos, que também tende a estabilizar, eu acredito que a nota ela vai atingir o máximo, mas vai se manter. Exatamente. Né? Ela vai se manter num padrão. Perfeito. Vamos Mais lá, então. alguma? Vamos para a próxima. É possível passar com 25 e 41 para a direita? Eu acho que aí ele passou para ti a nota do PSC1 e PSC2 dele. Isso. E quer saber se ele consegue passar no PSC3. Eu acho que é Beleza. isso. Beleza. Vamos lá. Vamos considerar, né? Ele não mandou pra gente qual que era a cota, né? Isso é muito importante, tá, aluno? Quando você quiser saber se dá pra passar, se não dá pra passar, passa as informações bem completinhas pra gente. Qual curso que você quer? No caso de direito, por exemplo, é diurno, é noturno, qual é a cota a qual você pertence? Não sei qual é a cota. Então manda mensagem pra gente e a gente te ajuda, né? Isso. Mas de qualquer maneira, vamos considerar o cenário onde a nota de corte é maior, que é no caso da ampla concorrência, né? Sempre. Então, pra você ter ideia, eu vou pegar um cenário melhor pra esse aluno, que seria, por exemplo, um direito noturno, tá? O direito noturno, na primeira chamada, ano passado no PC, tô aqui com a minha calculadora, foram 315 pontos a nota de corte. Só lembrando aqui, para você que não tá ligado, cada questão no PC vale 3 pontos, tá? E a nota de redação, que é de 0 a 9, vale 6 pontos cada ponto que você ganha, peso 6, né? Então, vamos fazer essa projeção. O aluno, ele fez no PSC1 25 questões, depois ele fez no PSC2 41 questões, não é isso? Isso, 25, beleza. 41. Então ele tem um total de 66 questões. Cada questão tem peso 3, então vou multiplicar por 3, isso aqui dá 198 pontos. Esse aluno, ele já tem 198 pontos, Albervan, acumulados. Só que ele precisa, segundo o corte do ano passado, fazer 315. Então, subtraindo as duas coisas, significa que para esse processo de agora, ele precisaria fazer um total de 117 pontos, tá? 117 pontos, lembrando que eu tenho a prova, e eu tenho contando a nota da redação. E contando a nota da redação. Sim. Exatamente. Então, como é que a gente projeta essas notas? A gente projeta mais ou menos os cenários com as possíveis notas de redação que esse aluno vai tirar. Desde se ele gabaritar, né? Então, se você, por exemplo, gabaritar a nota da redação, tirar 9 pontos na redação, a gente pode projetar. Ou se você, por exemplo, tirar uma nota menor, como 8 ou 7, alguma coisa. Eu vou projetar primeiramente com 9. Então, sabendo que se ele tem 9 pontos na redação com peso 6, o máximo de pontos que ele pode ter na redação é 54 pontos. Se eu tirar 117 menos 54, eu fico aqui com 63 pontos. Lembrando que cada questão tem peso 3, então eu divido isso aqui por 3, traduzindo. Significa 21. Que esse aluno, se ele gabaritar a redação, ele pode tirar 21 questões e ele atinge a nota de corte do ano passado. Considerando que ele fez 25 e 41 no PSC2, a gente entende que esse aluno tem um padrão... 25 e 41. 41. Mas eu acho que fica bem ali, né? Uma nota bem fácil até do aluno conseguir. Com certeza. Agora, alerto duas coisinhas aí, André,
que eu acredito que pais e responsáveis também vão estar assistindo esse nosso podcast, com relação à nota de corte, né? A nota de corte, geralmente a gente tem que ter cuidado com essa informação da nota de corte, porque não existe só uma chamada, né? Eu não sei que chamada tu se baseou aí para pegar essa pontuação. Pois é, mas aí o PSC esse ano ele fez, por exemplo, 3 chamadas, né? Exato. Então essa nota ela tende a diminuir. Então às vezes o aluno se prepara, ele faz um cálculo que não é o cálculo que realmente é o que vai estar lá no dia da prova. Mas é sempre bom a gente tirar ali uma medida a mais para não ter um erro, assim, digamos assim, no dia da prova, e aí Exato. vai que o aluno não consiga aquela aprovação baseado na pontuação que ele tirou. Ó, por exemplo, digamos que ele não tenha conseguido fazer as 21 questões, o que eu acho que no caso desse aluno, pelo histórico dele, não é tão possível. Mas digamos que ele não consiga atingir as 21 questões e gabaritar a redação. Certo. Tá? Se ele gabaritar a redação e acertasse 17 questões, ele passaria em alguma chamada. Sim, e aí é outro ponto que eu também quero puxar. Por exemplo, por conta da situação da redação, é muito subjetivo isso. O aluno vai tirar 9, a gente não sabe. Né? A gente Exato. não sabe como é que o aluno vai proceder na prova, como é que essa prova vai, aí no caso, o que vai cobrar desse aluno, se ele vai conseguir fazer uma redação que a UFAM acha ali coerente, que é um negócio meio, né, Exatamente. obscuro. Então, né? Exatamente. Então aí no caso a gente sempre calcula essa nota com nota 6 e com nota 9 de redação, né, André? Isso. A gente dá esses dois parâmetros de nota para que o aluno não ali no caso tenha, mas tirar 9 na redação é utopia. Não é um impossível, né? Acho que nos últimos últimos aprovados aí de PSC, a gente teve alunos que conseguiram a nota 9, vários alunos que conseguiram a nota 9, não só para os cursos mais concorridos, mas para outros cursos também. Não é uma coisa impossível, mas não é uma nota certa, né, André? Não é uma nota certa. A gente não pode contar com esse 9. Por exemplo, mas se esse vier, aluno, bem-vindo. Exatamente. Se esse aluno, por exemplo, tirasse 6 na redação, que é uma nota considerada baixa para a redação, ele teria que fazer 27 questões. Sim. Mas mesmo assim, percebe que no caso desse aluno específico, ele está dentro de um cenário bem confortável. Quer dizer, ele fez um PSC2 41. Então, ele fez um PSC2 muito bom. Ele fez um PSC2 muito bom. Então, para você que mandou essa pergunta, você tem um intervalo aí bom para trabalhar entre 20 a 27 questões, a depender da nota da redação. Sim. Então, eu acho que se mantiver todo o plano, todo o planejamento, a gente consegue sim essa aprovação sem problema nenhum, né, Alberto? Com certeza. Show de bola. Então, vamos lá para a próxima pergunta agora? Porque geralmente são poucas vagas para o grupo NDC2. André vai já falar o que é esse NDC2. No caso, em Direito e Engenharias aí. Foi meio específico. Bom, vamos lá. Isso aí tem a ver com o sistema de cotas, que eu acredito que teve várias pessoas que perguntaram sobre como é que funcionam as cotas da UFAM, que é um negócio meio complicado. Então, para você que ainda tem dúvidas em saber qual que é a minha cota, porque eu posso participar dessa, não posso daquela... Vamos explicar um pouquinho agora, no geral, tá? Basicamente, as universidades públicas, elas seguem a lei de cotas. A lei de cotas federal, ela diz o seguinte, tá? Que 50% das vagas devem ser estabelecidas para cotas. E Independente do processo. Independente do processo, se é PSC, se é ENEM, Isso, independente. E o resto, 50%, vai para ampla concorrência. Certo. Tá? Então, digamos que a UFAM oferte... Vamos pegar o curso de medicina, só que eu tenho de cabeça o número. 108 vagas. Tá? São 108 vagas que a UFAM oferece por ano. Por ano inteiro, é isso. Por ano inteiro para medicina. Então, como ela tem o PSC e o ENEM, o que ela faz? Ela pega e divide no meio. Faz 56 vagas para o PSC e 56 vagas para o ENEM. 2 turmas. 2 turmas, exatamente. Se eu pegar, por exemplo, esse valor 56, eu vou pegar metade para ampla concorrência, 28. E a outra metade eu vou distribuir em cotas. Só que é o seguinte, não tem só uma cota. Tem várias cotas. Se eu não me engano, são 6 cotas, né? Por aí. A gente com os PCDs, aí a gente vai variando ainda mais, sim. né? Mas, como a gente tem muitas cotas, eu tenho que dividir um número X, né, de cotas para diversas cotas que tem. Isso. Então, só para a gente analisar isso, como é que funciona na UFAM em relação a cotas? A primeira pergunta que você tem que se fazer, aluno, eu sou de escola particular ou sou de escola pública? Essa é a primeira coisa. Mas eu sou isso... Não interessa. Se você é da escola particular, você automaticamente, na UFAM, só pode concorrer para ampla concorrência. Esse aí já é o primeiro grande filtro, né? Já dá uma separada ali legal. Exatamente. Sim. Não, eu sou de escola pública. Beleza. Se você é de escola pública, aí que você vai começar a pensar em qual cota você se encaixa. Tá bom? A gente tem na UFAM alguns sistemas, só para vocês entenderem. A gente tem os autodeclarados e os não declarados. O que é os autodeclarados? É aquele que socialmente se autodeclara preto, pardo ou indígena. Por isso que o código da cota é PPI. Tá bom? Preto, pardo ou indígena. Eu sou um não declarado. Eu não me identifico como nem preto, nem pardo, nem indígena. Eu sou um não declarado NDC, que é o que
Isso. Foi a nossa de pergunta. Escola, né? Escola pública. Sim, então lembra, essas escola cotas que eu pública. estou derivando aqui para você é só para escola pública. Sim. Né? Se você for de escola particular, esquece essa divisão que a gente está fazendo. Aí tem esse númerozinho que tem do lado, né? 1 ou 2. Ou 2, né? sim. Esse 1 ou 2 significa se o aluno está dentro da cota de renda ou não. Isso. O que é o número 1? Número 1 significa alunos que possuem uma renda familiar de até 1,5 salário mínimo. Salário mínimo e meio. Exatamente. O 2 é independente de renda. Então eu sou um aluno de escola pública que não me autodeclaro nem preto, nem pardo, nem indígena e a minha família ganha mais de 1,5 salário mínimo. Qual a minha cota? NDC 2. Sim. Tá bom? E isso se aplica também ao PPI, né, André? PPI 1 e PPI 2. Temos as duas situações. Mesmo sistema. E além disso, tem um terceiro filtro. Isso. Que são as pessoas com deficiência. Isso. Tá? E aí eu já vou te adiantar, acho que isso é objeto de algumas perguntas, inclusive, bastante dúvida, né? Eu tenho... Como é que eu sei que eu posso pegar a cota do PCD? Eu me encaixo, não me encaixo? Eu tenho um laudo bacana, tudo certinho, emitido por um médico e tal. Mas eu sou de uma escola particular. Acabou. Se é de escola particular, você não tem direito. Pô, mas isso é injusto. Mas é assim que funciona o sistema. Essa é a regra do jogo. Isso eu estou dizendo para o fã, que é o alvo do nosso podcast. Para outras faculdades é outra coisa. Então, no caso, respondendo a pergunta, finalmente, por que a gente tem poucas vagas, né, Albervan? Porque eu tenho uma quantidade de vagas X, que é a mesma quantidade de vagas da ampla concorrência, entretanto, eu tenho que dividir essa quantidade de vagas para várias. E uma coisa que também, assim, que o fã leva em consideração, deve ser alguma portaria, alguma coisa do tipo, ela não distribui as vagas do PCD ou da cota de maneira igualitária. É meio que aleatória a divisão. Então, por exemplo, tem processo que não está saindo vaga para PCD, é 0, está saindo pouquíssima vaga para NDC, é 1, 2, 3 vagas, são muito poucas vagas ali. E aí sobra uma parcela maior para o PPI, né? Exato. Então essa distribuição dela não é como ela faz entre ampla e cota, né? Ela não faz meio a meio, ela faz ali de uma maneira que ela consiga, na cabeça lá, na visão de quem fez esse edital, essa separação, dá proporção maiores para PPI, né? E eu acredito também que eles sigam direitinho a lei de cotas federal e deve ter também lá dentro alguma coisa mais... E é padrão, isso aí funciona para qualquer universidade federal do Brasil inteiro que você for fazer. E aí a gente tem agravantes, como por exemplo, na UEA, que entra na questão da polêmica das cotas, que cota indígena, cota PCD também, e cota interior, cota alien, que a gente chama daquela galera de fora, tal, que já tem graduação. Então, isso aí só se agrava quando a gente se estende para a UEA, mas para o FAM são essas cotas aí que o André falou e eu acho que ficou bem esclarecido aí, mas realmente são poucas vagas, né, André? São poucas vagas. Isso só vai mudar o dia que a UFAM oferecer mais vagas para o curso todo. E não vai haver mudança de redistribuição. É isso aí. Galera, então tem que ficar atento ao edital que vocês aí, no caso, estão se submetendo, porque tem notas de corte ali que às vezes não vale nem a pena a pessoa entrar, né, André, nesse NDC, nesse PPI. Exatamente. E aí eu acho que a pessoa tem que estudar o edital, tem que estudar, né? Tem que ver se vale realmente a pena, porque às vezes a pessoa tem direito à cota, mas não vale a pena. Né? E aí a ampla acaba sendo ali uma melhor opção para isso. Lembrando, né, Alberto, só para deixar claro que as cotas, elas não limitam você a ter que ser daquela cota, tá? É porque o pessoal fala muito, se eu sou da pública e eu vou para ampla, eu estou fraudando as cotas, né? Não, gente, isso não é fraudar a cota, né? Tanto é que se você lê o edital, você vê claramente que a ampla concorrência, qualquer pessoa tem o direito de concorrer. Sim. Tá? É digamos assim, é um plus, né? Você ter o direito da cota. Mas se você não quiser, eu posso e tenho todo o direito de optar, se abster desse uso de cota para ampla concorrência sem problema nenhum. Acho que isso tem que ser... É válido. Tem que ficar atento. Tá? Isso, show de bola. Vamos lá para a próxima pergunta, então, agora. Alunos que estão no primeiro ano em 2023 ainda não farão PSC1? Então, esse ano, não. Não. Porque não temos edital. Sim, exatamente. Não tem. Então, o que está rolando até hoje? Os alunos eles vão precisar concluir, né, o primeiro ano agora em 2023, vão tirar férias do colégio, bacana, vão começar o segundo ano do ensino médio e no meio do segundo ano do ensino médio eles vão ter que ter uma pausa para revisar os conteúdos de PSC1, porque só no ano que vem eles vão fazer PSC1. Foi exatamente esse ano com a galera do PSC2 e com a galera do PSC3, né? Exato. Que o PSC2 ele estava ali no terceiro ano e tiveram que parar o terceiro ano deles para fazer uma revisão para o PSC2. Exato. E a galera ali do PSC3 foi um curso fora à parte, né? Então acho que vai funcionar na mesma logística, na mesma programação que a gente fez para esse ano, ano que vem. Vai se repetir. Então, assim, para você que fez essa pergunta, enquanto realmente não houver um ajuste no calendário da universidade,
vai ficar continuando sendo assim, tá? Desde a pandemia, né, Bervan? A gente tá com essa Desde situação. a pandemia. Que o aluno faz no ano seguinte, a prova é referente ao ano anterior. Agora, tem vantagens em relação a isso, ao meu ver, tá, Bervan? Porque assim, imagina que o aluno, ele tá indo do primeiro pro segundo ano. Ou do segundo pro terceiro, que eu acho que é o melhor exemplo. Do segundo pro terceiro ano. Aí ele sai do segundo ano, não fez ainda o PSC 2, mas ele vai ter que ter feito o PSC 1. Que é referente ao ano anterior dele. Já foi. Ele tá no segundo ano, ele teve que dar uma pausa para revisar conteúdos de primeiro ano. Aí já foi, beleza, e aí não fez o PSC 2 ainda. Entra no terceiro ano, quando ele entra no terceiro ano, ele tem que fazer o PSC 2. Sim. E aí quando ele vai fazer o PSC 2, ele dá uma pausa, revisa o conteúdo do segundo. Revisa todo o PSC 2 dele. De dele. certa maneira, ele tá conseguindo revisar. Sim, revisar os conteúdos dele, que vão ser importantes não só para essas provas seriadas, mas para as outras provas de macro da UEA. Atende às outras necessidades que vão surgir ali ao longo do ano dele, né? Exato. Então acho que complementa. É ruim, claro, óbvio, mas também tem que ver esse lado bom, que você tá toda hora constantemente revisando os assuntos do ensino médio, o que vai ser muito proveitoso para você. Há vantagens, né, essa prova fora do calendário. Há vantagem. Então, acredito que é isso. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Se reprovar no terceiro ano, pode fazer a matrícula na UFAM? Não pode. Não pode porque, apesar do PSC 3, por exemplo, que é o que vai ser feito agora em dezembro, dia 10 de dezembro, ele só exigir que você esteja cursando o terceiro ano para fazer a prova. Uma vez você aprovado, você vai ser convidado à matrícula. E um dos documentos que você tem que apresentar na matrícula é a declaração de conclusão do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio. Então, se você acaba por passar no PSC, se dedicou pra caramba pra passar, mas reprovou no colégio, infelizmente você reprovou. E se por um acaso, André, a pessoa vai lá, ela reprovou o terceiro ano e fez um supletivo? Boa pergunta. E aí a matrícula provavelmente vai ficar pro ano que vem, acho que ainda não vai ser esse ano, né? Fica pro ano que vem. Como é que fica a situação? Então, se o aluno conseguir, em tempo hábil, realizar o supletivo, realizar todas as provas e ganhar o certificado de conclusão do ensino médio até o dia que ele é convocado para a matrícula, sem problemas. Uma vez que a UFAM não exige que você tenha o certificado emitido daquela escola que você se inscreveu. Ele só quer um certificado de conclusão do ensino médio. Então... Se você, por exemplo, a matrícula vai ser, sei lá, em março, e você reprovou no ensino médio, mas aí você fez um EJA, um avançadão, e em janeiro, fevereiro você já tem um certificado, leva esse certificado lá e tá tudo certo. Eu acredito que essa informação é uma informação importante, porque tem gente importante. Que, querendo ou não, tem gente que reprova no terceiro ano, né? Tem gente que reprova no terceiro ano. Tem gente que estudou fora. Sim, que é a galera que vem, isso, acontece. Mas sempre tem também essa opção do supletivo, né? Se der tempo, se tiver tempo até a matrícula, eu acho que agora, rola se, por do cara exemplo, fazer o supletivo. Você já sabe na matrícula do supletivo que só vai acabar depois da data, aí nem adianta. Aí não adianta não fazer. Vai matricular. Sim, não adianta. Tá. Vamos lá, próxima pergunta. Ele funciona semelhante ao SIS? Porque o SIS também tem essa questão da reprovação, né? Tem a questão da reprovação, mas assim, falando do funcionamento geral das duas provas, elas são similares, né? Então são sistemas seriados, né? Como a gente está frisando aqui bastante, a gente está focando na UFAM, mas a gente está falando no tema geral, né? Que são os processos seletivos seriados. Eles funcionam na mesma lógica, né, Alberto? A gente trabalha com SIS 1, SIS 2, SIS 3, PSC 1, PSC 2, PSC 3 é a mesma lógica. A diferença é que no caso do SIS, eu tenho, ao invés de 54 questões por ano, como eu tenho no PSC, lá no SIS eu tenho 60 questões. Sim. Tá? Outra diferença básica é que quem faz a prova do PSC é a própria Conveste, a Comissão de Vestibulares da própria UFAM, internamente. Tá? Atualmente com PEC. Atualmente com PEC agora, né? Mudou o nome. E quem faz a prova do SIS é uma empresa chamada VUNESP, que faz vários vestibulares pelo Brasil, né, Alberto? Tanto é que isso é bom porque a gente consegue treinar para o vestibular do SIS fazendo questões de uma banca que faz vários vestibulares. Torna um processo nacional, praticamente. Isso, exatamente. Né? A gente tem mais processo banco de questão, nacional. Sim. A gente consegue identificar claramente o padrão das questões, então é por isso que os fica materiais mais de vocês, fácil. né? Fica mais fácil de preparar. Muito mais fácil. O aluno consegue pegar, por exemplo, questões da Unesp, questões da Uncisal, FAMEMA, tem muito FGV São Paulo, né? Muita coisa. E aí só já para pegar o gancho dessa prova que é feita do SIS pela VUNESP, né? É lembrar também que existem níveis de provas, né? Por exemplo, a prova do SIS, a UEA tem um contrato com a VUNESP, né? E essa prova ela tem basicamente nível 1. Né, que seria o nível mais básico, digamos assim, mais fácil da prova. É por isso que as notas de corte do SIS são tão altas.
né? Então você vê, por exemplo, no ano passado, medicina na ampla concorrência com 12 vagas somente, o mínimo que o aluno precisava fazer por ano, né, para concorrer ali era 52 questões. Sim, é. 52 questões. De 60 é algo bem algo concorrido. bem, diferente sim. do PSC, que é uma prova de 54 questões, mas que a média de acertos por ano do último colocado foram 39 questões. Gera em torno ali de 80%, acho que da prova. Acho que até passa às vezes, viu? É bem elevada a pontuação, sim. Outra diferença do CIS pro PSC é que no segundo ano, o CIS, isso é importante para você, aluno, que está no segundo ano, inclusive. Temos a famosa. Temos a famosa redação. Redação do segundo ano. Então, ó, no CIS você faz 2 redações. Uma no segundo ano, na segunda etapa, e outra na terceira etapa. No PSC não, né, Alberto? No PSC a gente só faz na terceira etapa. Só uma redação na terceira etapa. Então, às vezes, o aluno fala, mas por que eu tenho que fazer logo no segundo ano a redação e tal? Por conta da prova do CIS. Lembrando que a redação, como a gente já falou aqui, no PSC ela tem peso 6. Então, Exatamente. meio que dá uma pressãozinha ali maior no terceiro ano. Lá no CIS, a diferença também em relação a pesos e pontuações, né? Que no PSC as questões valem 3, peso 3. E a redação vale peso 6, como você falou. No CIS é diferente. No CIS, as questões valem peso 1. Então, acertou 30 questões, 30 pontos. 60 pontos. Isso, exatamente. E as redações valem peso 2. Tanto a redação da segunda etapa, quanto a redação da terceira etapa. De qualquer maneira, o funcionamento, a lógica, os conteúdos, o edital... Em média, né? o cara tem que tirar 10, né, se eu não me engano, na redação do CIS, né? Peso 2, ela vale 20. Então, ao todo, o máximo que a pessoa consegue tirar é 220 pontos. 220 pontos, porque tem 40 pontos, né? Isso, de redação. 60, 60, 60, que dá 180, isso. Mais 40 mais pontos 40 de cada redação, exatamente. Show de bola. Eu acho que é isso. Mas aí a gente vai ter talvez um episódio, né? Quem sabe só pra falar porque o EA muita do gente CIS. também questiona, eu reprovei no primeiro ano, eu posso fazer o CIS 2 ou... Como é que fica a minha situação? Eu repito o CIS 1, então também tem essa situação. Eu acho que vale a pena, viu? Vale a pena a gente falar de UEA. Show de bola. Fica só o EA é outro episódio. É outro episódio. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual o principal assunto de química, aquele mais recorrente? Eu vou deixar para ti, Alberto. Dependendo do PSC que o aluno está matriculado, isso vai variando ao longo dos anos, né? Por exemplo, do PSC 3, que é o que a galera mais ali fica, né, diretamente me perguntando, varia ano a ano, né? Tinha ano que cobrava mais isomeria, tinha ano que cobrava mais reações. Ano passado ela já veio cobrando ali mais reações, biomoléculas, perguntando coisas assim mais voltadas à função. Acredito até que foi uma prova bem mais fácil, André, observada aí comparado aos últimos anos. Comparado aos últimos anos, foi uma prova muito mais fácil a prova do PSC. Então eu acho que ela tá ali mudando, tentando ali chegar a um modelo CIS de prova, né? É isso que ela tá tentando ali, eu achei um lado positivo, a prova ficou mais fácil, ficou. Mas eu senti uma coerência, né, melhor, assim, eu achei. Tá cada vez menos questões anuladas, questões exato. embaçadas, e a né? prova de química nos últimos anos, ela sempre estava com problema em questão anulada, questão de gabarito trocado, então tinha pelo menos 2 questões com esse tipo de problema nos últimos 2 anos, 21 e 22 a gente teve esse problema na prova de química do PSC3, né? No segundo ano, o assunto é muito bem dividido, então geralmente o que eles fazem? Uma questão de cada assunto. Então não tem ali um assunto que se repita. São 6 questões, são 6 assuntos. É muito óbvio a conta do segundo ano, um assunto de cada. Geralmente ali o que mais pega é a questão de soluções, é a questão de termoquímica. Lembrando que a parte de eletroquímica ele só cobra até pilha, não cobra radioatividade, então meio que no segundo ano é dividido. Eu não sei qual o ano do aluno que ele mandou a pergunta aí, mas normalmente, e para fechar a PSC1, eu acho que o que o aluno deve, não é nem o mais recorrente, talvez sim, mas eu acho que o que o aluno tem que ter mais cuidado, cálculo estequiométrico, não tem para onde correr. Estequiometria quando cai, falam, né? Exatamente, a UFAM ela não perdoa, ela sempre coloca uma questão de cálculo estequiométrico e ela faz com que o cara ali force mesmo aquela matemática básica dele, sem calculadora, e o cara tem que saber ali se desdobrar com relação a isso. Então eu acredito que deu pra pegar então, aí a ideia, né? Pegar aí. Então, top 3 de PSC3. Top 3 de PSC3. Reações, biomoléculas e a parte de funções, né? Ali que ele cobra. Do segundo ano, soluções, eletroquímica e pilhas, né? E de primeiro ano, cálculo estequiométrico não tem pra onde correr. Né? Ele é o famosinho. Ele não tem pra onde... Pegou a dica do professor Bervan ainda. Se você quer pegar em química, tá com dificuldade, quer focar nessa reta final pra saber o que realmente cai, né? Volta aqui no vídeo, né, do podcast pra gente gravar, pra realmente
pegar um pouquinho dessa dica. Ainda bem que eu fiz a história. E aí lembrando que com essa mudança de edital, o cálculo estequiométrico ele vem aparecendo ali com umas nuances mais teóricas, ele tá pegando ali uma parte de leis ponderais, Lavoisier, ele deu uma aliviada nos últimos anos por conta disso, mas ele de vez em quando aparece ali fazendo com que o aluno faça uma continha ou outra, mas nada que os alunos do vetor consigam fazer, tá na manha, tá na manha. Show de bola. Próxima pergunta, vamos lá. Esse aí já foi direto, específico, André? Eu gostei, exatamente. Abre aí a caixa de Pandora e fala pra mim. Vamos lá, só pra gente fazer as contas direitinho, tá? Então vamos lá. Vamos pegar o cenário perfeito, que é: eu não quero ficar agoniado com segunda, primeira chamada. Eu quero logo passar. Isso, não quero ficar agoniado pra saber se eu vou ser chamado ou não. Então vamos lá. Aluno, teve sim uma variação de corte, até que significativa, né, Albervan? Em torno de 5 questões ali do ano retrasado pro ano passado, né? O corte do retrasado 21 para 22. 21 para 22. Em 21 a gente teve um corte de em medicina na ampla, né? De 369 pontos, enquanto que no ano 2022 agora foi quase 400, né? Foi 399. Foi o pico. Foi a maior nota da história do PC. Sim, foi a maior medicina, nota. Absurdo, né? Aí o pessoal, meu Deus, vai passar dos 400. Tá, até pode passar um pouco dos 400, mas é aquilo, percebe que de um ano pro outro demorou vários anos pra gente aumentar em 5 questões o corte. Sim. Então percebe que as oscilações não são tão fortes nesses cursos mais concorridos. Mas vamos lá. 399 pontos. Vamos fazer a conta. Eu tenho 399 pontos, lembrando, 3 pontos por questão, 6 pontos por ponto de redação. Exato. Então vamos lá. Digamos que o aluno, né, ele faça uma média ali de 39 questões, que foi o que eu até já mencionei um pouquinho, né? Sim. Se ele fizer 30... Aí o pessoal fala, André, mas tem que bater 39, eu bati 39 no primeiro ano. Aí no segundo ano eu fiz 37. Meu Deus, já acabou meu sonho. Não, criatura, só você, é compensar, né? É o somatório, uma média. Então, eu fiz 35 no primeiro ano, já tô reprovado? Não. É só você compensar esse acerto, obviamente, nas próximas 2 etapas. Eu acho que aí, André, a gente poderia também levar em consideração a soma dos 3 anos, né? Na soma dos 3 anos, qual seria a pontuação ideal? Exato. E aí o aluno vai ali vendo o que ele tem, o que ele precisa, e aí ele consegue chegar nesse X aí, né? Exato. E assim, tirando essa média, né, como eu estava falando, se a gente tirar, por exemplo, 39 por ano, vai dar pra gente 117 questões, que com o peso vai dar 351 pontos. Tá? Se eu tirar aqui o 399, eu consigo tirar 8 de redação. Então, assim, olha o que eu tô te falando, aluno. 39 em média, né, Bervan? Por ano. Não é que, tirei 39, 38 já tá fora. Não. Em média, 39, mais um 8 de redação, você atinge a nota de corte do ano passado. Tá? Mas isso não é o fim do mundo se você não tirar isso também. Não, com certeza, né? Até porque a gente teve várias chamadas, né? Por exemplo, a última chamada foi de 387 pontos. Tem ali uma variaçãozinha ali de 3 questões, 4 questões. Então, por exemplo, se o aluno pegasse aqui 387 pontos, né? Se ele tirasse, por exemplo, 37 pontos em média, vamos ver se ele conseguiria, né? 37 vezes 3, ou seja, por 3 etapas. 111. 111 com 3 de peso, 333. Ele precisaria tirar 54 de redação. Tem que gabaritar. Então fica nessa oscilação, tá, aluno? Então, entre 37 a 39 por ano em média, tá? Fazendo nota de redação, 8 a 9. Levando em consideração que a gente está calculando a nota da primeira chamada, né, André? Lá do 399. Isso, lá do 399. Então, assim, André, mas é o seguinte, eu tirei 30 no primeiro. Só que aí no segundo, eu tirei já 42. Pô, se você tirou 30, você tirou 9 pontos abaixo. Depois, agora você jogou 42. Então, você ganhou 3 pontinhos. Mas tá faltando você compensar ainda. Sim, Então, esse sistema de compensação, né? E assim, a gente lá no cursinho, no nosso dia a dia, a gente tá acostumado a lidar com diversos tipos de cenários, né, André? Com certeza. A gente vê aluno que, ele é muito bom no primeiro ano e não sei o que aconteceu em algum momento na vida dele. No segundo ano, ele faz uma nota muito baixa, né? A gente vê também alunos que no primeiro não é tão bom, mas no segundo ele arrasa e faz uma prova fantástica. E aí a gente chega com aquele aluno no terceiro que realmente ele vai lá e fez a prova da vida dele. Exato. E mudou todo o cenário, né, André? Tirando até gente que já estava ali na cadeirinha confortável esperando a aprovação. Então eu acho que assim, varia muito, cara. Não é uma coisa exata, assim. Mas a gente tem uma noção de como funciona. Então eu acho que fica fácil para o cara conseguir fazer. Exato. E aí, com relação
essa nota aí, por exemplo, dela, eu acho que a média do 37 ali, né, André? Eu acho pelo que menos um 37 ali, média por ano, né? média por ano, um 37, arriscando ali tirar uma boa redação no final do ano. Tem que pensar que vai ser uma boa redação, porque senão exatamente. o negócio e é desanda. aquilo, né? A gente sempre fala pro aluno que o controle da prova, ele tem nas questões. Ele tem um controle sobre a redação? Tem, mas não é 100%, porque vai ser uma pessoa que, claro, segue todos os critérios, tudo direitinho e tal, mas ainda assim, né, é uma análise subjetiva em relação à redação, mesmo tendo os critérios. É por isso que tem professor que dá 9, e tem professor que dá 8,5, e tem professor que dá 8 na redação. Exato, sim. Então, se essa pequena variação pode te tirar do jogo, o que você tem que fazer? Você tem que garantir que as questões sustentem essas pequenas oscilações. E aí essa régua sobe, né, André? Porque aí se a pessoa quer ir para a prova sem precisar dessa nota de redação, ela não pode contar em menos de ela tem que pensar em, cara, tem que bater uma meta 40, 43, entendeu? E eu acho também que essa nota de corte ter aumentado, como o André citou aqui, tem muito a ver com esse estilo de prova que eu acabei de falar nas questões de química lá que foi observado. Eu acho que agora esse ano tende a mudar um pouquinho, mas o que vai ali, no caso, fazer a diferença? A nota do primeiro e do segundo. Com certeza. Né? A nota do primeiro e do segundo é que vai fazer a diferença para esse aluno que vai, aí, no caso, tentar a aprovação esse ano. Então, acredito que a gente vai manter... Então, a gente já pode até mandar um recado. Então, para você que está ali no primeiro ano, né? E eu sei que o primeiro ano é um mundo novo, ensino médio, coisa nova, né? Já tem que pensar em vestibular, essas coisas. Sim. Mas, cara, realmente faz muita diferença você fazer uma preparação desde o início. A gente vê claramente, tem vários alunos, né, Bevan, que eles procuram a gente já no segundo ou terceiro ano. Aquela situação, são vários cenários. Cara, eles performam bem até. Sim. Quando eles estão com a gente. Só que o problema é que ele tem um histórico que não é tão favorável. Exatamente. Às vezes ele sai do processo por conta disso. Então, o mais seguro é você fazer uma preparação bem planejada desde o primeiro ano do ensino médio para fazer um bom PSC1, um bom CIS1, e isso só se manter ao longo do ano. Eu acho que assim, a pressão do aluno só aumenta se ele não tiver feito um bom primeiro, um bom segundo. Que aí ele chega no terceiro ano com uma sobrecarga ali de que ele precisa fazer, ele não tem opção. Exato. E aí, às vezes, ele consegue, tá, galera? Isso aí não é uma coisa, claro. utopia conseguir, sei lá, 45 questões. Não é. O cara consegue. Às vezes o cara gabarita a redação e tira uma nota que tirou 52. Que a gente até se assusta, assim, cara, conseguiu. Então, realmente pode acontecer. Agora, André, só aproveitando aqui a deixa dessa questão, quantas vagas aí foram chamadas após a primeira chamada? Pra galera ter uma noção assim, cara, até quando eu tô ali na minha margem de segurança, entendeu? Olha, beleza, eu não consegui a primeira chamada, André. Ok, vamos ver quantas pessoas foram chamadas aí. O que é mais interessante disso aí, Bevan, é que como a concorrência é muito grande, as variações entre colocados que estão às vezes 20 posições distantes um do outro é mínima. Sim, muito concorrido. É muito concorrido. Então, assim, a gente às vezes não chega a ser nenhuma questão, né, André? Não às chega, vezes... porque uma questão vale 3, né? Exato. E às vezes não tem essa margem de segurança de 3 pontos, né? Às vezes não tem, pela conta, pelo cálculo. Sim. Mas, assim, o que a gente costuma ver é que é uma tradição, digamos assim, de medicina na UFAM, tanto no Enem quanto no PSC, tá? Não é nem um pouco mais, de chamar algo ali para quase chegando no dobro das vagas. É absurdo, né, cara? É absurdo. Então, assim, eu vou dar o exemplo do Enem, que é o dado que eu tenho logo de cabeça. A gente chegou, por exemplo, no Enem, em medicina ampla concorrência, na UFAM. A gente chamou até o cara que estava na posição 54. E são 28 vagas na 28, roda muito a lista. Por que isso roda? Porque o cara faz PSC, o cara faz CIS, ou ele faz um vestibular para fora, e aí as vagas vão se desocupando. E isso acontece também ao contrário. E o SISU sempre é o último processo a chamar, né? E o SISU é sempre o último processo. Então quem se garantiu no PSC e tal, já era. Já era para lá. Então, assim, isso acontece muito na UFAM, tá? A UEA já é um pouco mais distinta. A UEA chama, mas chama bem menos. Sim. A rodagem da lista, isso roda menos, tá? Né? Há uns 3 anos atrás, o PSC era assim. Primeira chamada, por conta do calendário do PSC. Primeira chamada ali, o PSC saiu, todo mundo queria ir para o UFAM, matriculou os 28. Porque acabou. O PSC sempre era o primeiro, né? Era sempre o primeiro, então todo mundo já garantia logo. Sim. Com essa prova indo para depois, né, por conta do calendário, a gente começou a perceber que de uns 3, 4 anos pra cá, começou a rodar a segunda chamada. Eu falei, estranho, segunda chamada de medicina na UFAM. Aí quando eu vi agora, a gente tá indo pra terceira chamada. Eu tava previsto no edital até, acho que era a 4ª chamada de PSC, né? Eu não sei se vai rolar essa 4ª chamada, mas a terceira já aconteceu, né? Isso é um negócio que perguntam muito. Pô, André, eu sei que tem vaga lá na universidade,
Mas o edital disse que só ia fazer até 2, 3 chamadas. Sim. E aí? É. E aí, infelizmente, somente as vias judiciais, né? Sim, infelizmente, o aluno Subjúdice. procurar subjúdice. Aí, É. matrícula subjúdice, a É gente isso sempre aí. vê lá. Mas, de qualquer maneira, a rodagem da lista tá muito boa para o UFAM. Então, se você não passou na primeira chamada, né? Fica atento, fica tranquilo. Isso aí Esse lá no projeto- Enem, a gente tem até o nosso querido amigo lá de Brasília, né? Que criou o índice F lá baseado nessa quantidade de rodagem da lista. É o índice F do PSC, né? Exatamente. A gente vai criar o índice V aqui. Vamos fazer o índice V. Índice Gostei, V, gostei. Índice O do de vetor. rodagem, É isso aí. gostei. Porque só roda aluno do vetor. Só roda aluno do vetor. Não quero puxar sardinha, tá? Infelizmente. Só é isso, aluno né? do vetor. Só existe o vetor em Manaus. É isso. Exatamente. Vamos lá para a próxima. Então. Próxima pergunta, vamos lá. Como funciona as cotas do PC? A Isso gente aí já falou. respondeu, acho que ficou bem bacana. Eu acho que essa Só daí- lembrar da primeira pergunta. Você é pública ou você é da particular? É. Se você é da particular, esquece. Você não Acho se que encaixa esse em é o grande... Próxima. Tirei 35 no PSC1 e 40 no PSC2. Ainda dá pra passar em medicina na ampla? Eu acho que a gente já falou isso Já aí, foi, né? a gente fez as continhas, né? Então, só pra fazer uma continha bacana pra esse aluno. Então, vamos lá. 35 e 40, né? 35 Não, 35 e e 40. 40, é, boa. 35 e 40. A gente fez 75 questões, vezes 3, ele tem 225 pontos acumulados. Ele precisa fazer 174 pontos agora na terceira etapa. Se ele gabaritar a redação, ele tem que tirar 120. 40 questões. É isso. Então, assim, 35 no primeiro, 40 no Não segundo. é algo Ele já impossível tirou isso 40 aí. no PSC2. Exatamente, Ele é já isso que eu tô tirou falando. 40. Então, E aí, o que eu aconselharia ele? Cara, se garante mais na prova, porque tu certeza. vai chegar lá numa pressão que tu precisa gabaritar a redação. exato, porque 40 questões, pra você É. mandar a pergunta, 40 questões é gabaritando a redação. É isso. Então, se eu não gabaritasse, porra, aí ia subir. Aí, uma conta que a gente já tem de cabeça, que eu Aham. sempre faço com os alunos, é: a cada ponto que eu perco na redação, é 2 questões a mais que eu tenho que fazer na prova. Isso já é certo. Então, se eu tirar 8, 42. Pra esse aluno. Se eu tirar 7 na redação, 44. E só É. vai subindo. Vai aumentando por conta do peso, né? E a redação Exato. pesa mais, então Exato. ela influencia muito no resultado da Influencia. prova. Então a redação, cara, a redação do PSC, ela é ali a chave. Com certeza. Né? Com certeza. E é subjetivo. Então, Muito. gente, se garanta na prova, porque a redação a gente não pode deixar. Vou deixar na mão da redação minha aprovação. Não. A gente já viu que isso não deu certo. Não em deu alguns certo. anos aí teve aluno que não conseguiu. Né? Exatamente. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Ainda temos? Temos. Tem um laudo de TDAH e estudo em escola particular. Tenho direito à cota PCD na UFAM, galera? Polêmico isso aí, André. Polêmico isso daí, polêmico, mas a gente já explicou. Quer dizer, se você é você mesmo falou, escola particular, né? Escola particular não tem direito à cota. Poxa, mas eu acho muito injusto. Mas é assim que o sistema funciona. Sim, a gente tem alguns casos de alunos lá que tem problemas de baixa visão, né, André? Visão Também. monocular e tal. Isso, é. Mas o que é interessante é que ela falou laudo de TDAH. Isso é talvez uma das principais perguntas que chega pra gente, né? Quer dizer, gente, laudo de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, pela lei do PCD, que é uma lei federal, que é a que rege as leis de cotas nas universidades, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade não é considerado deficiência. Não é considerado, tá? Se isso é justo ou injusto, né? E outra, André, isso aí é uma coisa que está prevista em edital, né? Tá previsto No em edital. A OEA também se resguardou nesse sentido, Exato, né? exato. Ela especificou qual é o CID, qual é toda... né? E tem um bem- jeito de emitir Sim, o laudo. exatamente, Tem que não ter é uma CID, coisa tem que ter... tão- Por exemplo, o pessoal fala muito agora a gente tem alguns casos de aluno com visão monocular. Monocular. Cara, para ter laudo de visão monocular, você tem que ter lá todo o CID, a descrição, a acuidade visual, quanto que enxerga, tem que ter tudo direitinho, senão não é aprovado. Então, para responder a pergunta, laudo de TDAH não pega a cota de PCD. E a gente sabe também que existe muito essa questão, porque agora, assim, querendo ou não, dos últimos anos para cá, essa questão da caracterização da cota, a UFAM, ela tá mais rigorosa, né, André? Tá bem rigorosa. Ela tá checando essas informações. Tiveram casos aí há alguns anos atrás de denúncia de alunos que, teoricamente, não estão na cota, mas que entraram por cota. Então, Sim. ela aumentou a fiscalização com relação a Principalmente isso. na cota PPI. Sim, na cota PPI. A UEA também tem é bem criteriosa. Bem Eu já criteriosa. conheço alunos que passaram por cota PCD e não conseguiram a matrícula porque foram reprovados na entrevista, né? Exato. Então, tem que ter
muito cuidado. Muito cuidado. Eu acho que a resposta para esse tipo de pergunta é ler muito o edital, estudar o edital, se preparar, tirar dúvida com a gente que está acostumado com o edital diariamente. Todo dia a gente está lendo o edital, checando, porque ali é uma coisinha ou outra, uma vírgula faz toda a diferença. Então eu acho que vale a pena o aluno ali ter atenção com relação a isso. E como a gente falou para o André, que a gente já falou aqui anteriormente, nem sempre eu tenho direito à cota, mas é válida usar essa cota. Né? Exatamente. Às vezes não faz sentido. Então acho que vale a pena sempre estar atento ao que o edital está falando. Com certeza, eu acho que essa é a mensagem. Gente, eu acho que encerrou as perguntas, André, então... Show, eu acho que é isso. Então, acho que deu bom, né? Eu acho que deu bom ali, a gente estava programado para encerrar ali num certo tempo, acho que até ultrapassou o tempo, né? Não, mas acho que foi válido, foi muito válido. Foi válido. Eu acho que ficou, então, já a deixa pro próximo episódio que a gente vai ter, quem com sabe certeza, o tema, vamos ver o que é o tema. Talvez acho que a gente pode até deixar sugestão de tema, a galera pode deixar uma sugestão manda de tema. agora, além de perguntas, manda sugestão de tema, o que vocês querem ver aqui, convidados, sei lá, qualquer coisa aí a gente está aceitando, qualquer dica, né? Qualquer dica a gente está aceitando, é isso, André, valeu. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham sanado as dúvidas de vocês. E eu acho que a gente vai ter que se ver num próximo episódio aqui do Pode Chegar Vetorial. Valeu, Bervan. Valeu, gente. André. Valeu, galera do Vetor. Tchau.